Olá, eu sou o professor Rony Kozer. Eu, com muita alegria, me dirijo a você aqui através desse vídeo. Quero dar a você as boas-vindas ao nosso canal, aqui o nosso canal no YouTube, Repensando o Meu Cristianismo. Talvez você está acessando esse vídeo também pelo site, o site Teologia e Discernimento. Eu quero dar as boas-vindas a você e agradecer por você tomar o tempo para assistir essa reflexão. A minha oração para todo o trabalho que eu desenvolvo na internet é que os nossos vídeos, textos e demais conteúdos que eu tenho compartilhado possam ser bênção para você que me assiste. Eu quero aqui, a partir desse primeiro vídeo, gravar uma série de pequenos vídeos em torno de fazendo reflexões que eu diria que são reflexões eclesiológicas. Eu quero pensar e repensar com você a doutrina da igreja, ou nos repensarmos enquanto Igreja de Cristo no Brasil. Quero dizer de partida que as minhas ponderações que serão feitas aqui nesses vídeos, elas têm um olhar que é um olhar geral, é um olhar abrangente. Hoje eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas do Brasil inteiro, praticamente. Tenho lidado com colegas, com amigos que estão em outros estados, e a gente percebe que as aflições que nos acometem aqui no Espírito Santo são também as aflições que acometem as igrejas, ministros, servos e servas de Deus em outros lugares também do país. Eu espero que essa reflexão seja bênção para você. A minha proposta aqui não é a polêmica pela polêmica. Aqui na minha região, às vezes algumas pessoas até falam, né, em face dos meus textos no Facebook, o Rony é muito polêmico, mas eu não defendo a polêmica, eu não uso a polêmica pela polêmica. A minha ideia é que as abordagens, às vezes, ainda que a minha crítica possa ter um certo teor ácido, mas a ideia é provocar uma reflexão, é provocar a ideia aqui não é trazer algo novo, não é inovar, não é trazer uma nova doutrina, mas o resgate de verdades fundamentais, o resgate de princípios fundamentais para a saúde da igreja, para a nossa saúde enquanto cristãos individualmente. Então eu estou tendo um olhar que é um olhar geral, e não apenas como alguém que conversa, mas como alguém que lê também literatura sobre igreja, de grandes teólogos brasileiros que têm produzido, e até teólogos estrangeiros também. Eu, no meu mestrado, a minha área de pesquisa é educação cristã, fazendo um diálogo direto com a hermenêutica de Paul Ricoeur, que é um filósofo cristão francês, mas como um homem da igreja, que está há vários anos na igreja, ou por que não dizer a vida toda, o que significa dizer que eu já estou há mais de 30 anos na igreja, eu obviamente venho me debruçando sobre esse assunto, a doutrina da igreja, já há vários anos. E muito do que eu escrevo está relacionado à igreja. Aliás, eu diria que tudo que Deus me tem permitido fazer está a serviço da igreja. A minha ideia é ser um servo da igreja, um servo de Deus em primeiro lugar, e por conseguinte um servo da igreja. Eu quero aqui fazer algumas reflexões. O primeiro assunto que eu vou abordar nesse primeiro vídeo é justamente sobre a tendência da igreja evangélica brasileira de valorizar mais aquilo que é estético do que aquilo que é ético. Essa é uma tendência, na verdade, não só da igreja, essa é uma tendência pós-moderna, por assim dizer. Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, ou que era um sociólogo polonês, tem várias de suas obras traduzidas para o português, me parece que são mais de 30 livros, acho que talvez até mais, que já foram traduzidos para o português e estão disponíveis. Ele vai trabalhar muito a questão da pós-modernidade, ou modernidade líquida, para usar uma expressão que ele mesmo cunhou nas suas obras e que é uma expressão chave para você entender o pensamento de Bauman. Ele vai dizer que na pós-modernidade as pessoas se reúnem mais em torno de ideais estéticos do que em torno de ideais éticos. E é fato que a igreja evangélica brasileira ela acaba importando essas características, essas facetas pós-modernas, e dá a essas características pós-modernas uma roupagem teológica, um discurso religioso. Mas quando você olha com um pouco mais de atenção, você percebe que o pano de fundo é pós-moderno. Esse é um grande desafio para a igreja, e a gente precisa repensar isso com muita seriedade. Aqui eu estou pontuando uma dessas características, que é justamente a tendência de nós valorizarmos ou nos reunirmos mais em torno daquilo que é estético do que aquilo que é ético. Vou dar um exemplo aqui muito claro. Eu sei que é um assunto espinhoso, mas eu me dou aqui ao desafio, eu me dou a tarefa de trazer esse assunto à baila para que nós possamos juntos refletir. E eu sei que a minha voz é a voz de muitas pessoas no Brasil. Eu fico ainda, mesmo depois de tantos anos na igreja brasileira, mesmo depois de tanta convivência, tantas experiências, eu ainda me choco como nós, enquanto igreja, preferimos investir tanto dinheiro em eventos que trazem pessoas
e essas pessoas, para virem aos nossos eventos, elas cobram fortunas altíssimas, são cachês muito altos. Nós preferimos investir tanto dinheiro, tantos milhares de reais nessas pessoas, do que investir em obreiros locais, do que investir em departamentos da própria igreja local. É curioso como nós gastamos tanto com pessoas que são estranhos famosos. Eu sei que parece paradoxal o que eu estou dizendo, mas às vezes nós trazemos cantores, cantoras, pregadores, pregadoras de renome, que são famosos, que são célebres, e a única coisa que nós sabemos sobre eles é que eles são famosos. Nós não conhecemos a vida, nós não conhecemos o caráter. Eu também deixo aqui claro, eu não estou sequer inferindo que toda pessoa que é célebre, que é conhecida no Brasil, tem uma conduta duvidosa, não é isso. Isso seria uma tolice de minha parte. Mas é fato que também muitas dessas pessoas têm sim uma conduta ética questionável, minimamente questionável, e parece que a igreja hoje, ou pelo menos uma grande parte dela, simplesmente ignora esses problemas e traz essas pessoas e investe dinheiro nessas pessoas que vêm e vão ficar 2, 3 horas ali no momento de culto e vão voltar para suas atividades, e a igreja vai injetar milhares de reais nessas pessoas. E muitas vezes você tem nessa mesma igreja uma escola dominical que está falida. Muitas vezes você tem nessa mesma igreja obreiros que carecem de treinamento, obreiros que não sabem se conduzir ao púlpito no momento do culto. Isso é notável. Uma igreja que carece, o departamento infantil, por exemplo, carece de investimento, e eu confesso a vocês que nessa hora a minha mente trava, o meu cérebro trava, e eu falo, meu Deus, onde foi que nós nos perdemos na caminhada? E aí eu volto para Bauman, que é um sociólogo polonês que, pelo que me consta, não era evangélico, certamente não era evangélico, e a sensibilidade desse homem para perceber essa tendência pós-moderna é fantástica, porque o que ele fala é a mais pura verdade. E a igreja, de alguma forma, importou isso, trouxe isso para dentro de si, e nós ficamos buscando formas de legitimar isso. Vale ressaltar aqui, por exemplo, também, que muitas vezes nós gastamos milhares de reais com eventos, congressos, mega vigilhões e por aí vai, e você tem na igreja local uma pessoa que, por exemplo, está passando dificuldades, está enfrentando carência até de alimentos dentro da sua casa. Eu tenho um amigo que desenvolve um projeto social, ele vai na SEASA, aqui do município de Cariacica, recolhe, monta as cestas de frutas, de verduras e sai entregando. E ele faz isso por conta própria, é um trabalho, é um acerto dele com Deus, e ele vai na casa das pessoas entregando. E bairros vizinhos ao nosso aqui, onde ele chegou e veio até a mim e falou, olha Rony, tem casas onde eu chego e que as pessoas estão realmente carentes de alimento, não tem o que comer naquele dia. E nós, enquanto igreja, estamos às vezes aí gastando muito dinheiro, preocupados com eventos, preocupados com megatemplos. Há um tempo atrás, veja que na igreja evangélica brasileira hoje, nós já deixamos de nos preocupar com a funcionalidade do templo ou dos equipamentos da igreja e passamos a nos preocupar. Às vezes você percebe até uma certa ostentação em muitas igrejas, né? Púlpitos caríssimos, fachadas caríssimas, e você se pergunta até onde isso é funcional e até onde isso é apenas meramente estético. Eu me lembro de ter lido uma matéria no Mensageiro da Paz, que é um periódico oficial da nossa denominação, as Assembleias de Deus, e me lembro que lá eu li uma matéria que eu fiquei chocado. O Mensageiro da Paz trazia a seguinte notícia: a Assembleia de Deus construirá megatemplo na África. E quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, a África é um continente marcado por guerras tribais, morte, violência, fome, miséria, pobreza. É claro que a África tem países hoje que estão prosperando, países como a própria África do Sul. A África não é só pobreza, não é só miséria, mas a África ainda é, e ao que parece será durante muitas décadas ainda, um continente infelizmente marcado pela pobreza extrema, pela miséria, e a nossa denominação está preocupada em construir um mega templo. E claro, esse não é um problema só da Assembleia de Deus. Como estou colocando para vocês aqui nesse vídeo, isso é um problema da igreja brasileira, essa é uma tendência da igreja brasileira. Então eu penso que é momento, esse não é um discurso social, esse não é um discurso, ele tem sim um cunho social, sem dúvida, e eu estou pensando aqui também a questão da ação social, mas muito mais do que isso, eu penso que se trata mesmo de voltar ao Evangelho, se trata de voltar à verdade bíblica, de fato. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós temos ali um retrato de uma igreja que, conquanto não fosse uma igreja perfeita, continua sendo uma igreja modelo para nós, continua sendo exemplo para nós, mesmo estando nós na pós-modernidade, no século XXI, e vivendo séculos, milênios, depois daqueles primeiros cristãos.
mas a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, que eles repartiam o pão. E quando você lê as epístolas do Novo Testamento, você percebe ali que pessoas são colocadas em primeiro lugar. A obra missionária existia em função de pessoas, e igrejas eram pessoas. A gente não percebe lá essa preocupação, essa obsessão com mega estruturas, não. Toda a atividade da igreja girava em torno de pessoas. E hoje a gente percebe que há uma inversão de valor nesse aspecto, nesse sentido. Portanto, eu oro para que, de alguma forma, nós possamos voltar atrás, nós possamos dar meia volta. Como eu disse aqui, eu não quero propor, isso não é nada novo, isso não é nada inédito. Os grandes avivamentos da igreja, os grandes movimentos da igreja, não foram empreendimentos feitos no sentido de criar uma doutrina nova, de criar algo novo. Veja que Lutero não pretendia sair da igreja. Lutero queria resgatar a igreja, assim como Wesley. Wesley, no século XVIII, na Inglaterra, ele morre como ministro anglicano, embora tendo sido impedido de ministrar nas igrejas, mas ele continua porque a finalidade desses homens não era de fato criar uma igreja nova ou uma denominação nova. Eles queriam resgatar a igreja. É interessante olhar, vou citar aqui mais uma vez um exemplo da minha denominação, quando nós olhamos a história da fundação das Assembleias de Deus, que muitos colegas da Igreja Batista rotulam, não só da Batista, como de outras denominações também, rotulam como um racha, que aconteceu ali em Belém do Pará, mas veja que uma minoria expulsou uma maioria. A intenção de Daniel Berg e Gunnar Wingren não era criar uma nova denominação, eles vieram para compartilhar a mensagem pentecostal que entendiam ser uma mensagem bíblica, centrada na palavra de Deus. E a gente percebe hoje, de fato, essa preocupação. O Brasil, ele recebeu uma enxurrada de de livros, falando a partir da década de 90, nós tivemos uma enxurrada de livros que entraram no Brasil falando sobre métodos de crescimento de igreja. E na verdade eu penso que essas coisas, esses métodos, essas novas teologias, esses modismos teológicos que surgiram no Brasil, eles mais nos afastaram do Evangelho do que nos aproximaram. Teologia da prosperidade, teologia da confissão positiva e outros desafios teológicos que se colocam diante de nós, que são na verdade também estão muito carregados de elementos pós-modernos. Que, como eu disse a vocês no início desse vídeo, a igreja dá uma roupagem teológica, uma roupagem religiosa e introjeta isso na sua praxis eclesial. E eu penso que como nunca antes nós precisamos repensar essas questões e voltar ao Evangelho, e resgatar as verdades bíblicas, resgatar os valores bíblicos. Por favor, não pense que eu estou aqui também me colocando como alguém que está imune à crítica. Não, eu me coloco como parte dessa falha, dessa fraqueza também. E eu sempre falo dessas questões, sempre escrevo sobre essas questões, com muito temor e tremor a Deus. Eu não quero parecer que estou olhando aqui do alto de uma posição teológica, fazendo críticas às pessoas, não, eu sou um homem da igreja, eu estou na igreja, e eu luto pela igreja, eu amo a igreja, eu choro pela igreja, e eu sirvo a igreja. E às vezes eu até não sou entendido nas minhas propostas, nos meus textos, as pessoas até acham que a minha intenção é apenas criticar. Mas o meu trabalho não é feito só de críticas. Eu penso que a crítica é necessária, nós precisamos perceber o problema, nós precisamos ver o problema. A doença mais perigosa é aquela doença silenciosa que não é vista. Mas uma vez identificado o problema, precisamos dar respostas. E as respostas continuam na palavra de Deus. As respostas continuam na Bíblia Sagrada. Então eu convido você a não apenas orar pela igreja, a não apenas se acomodar. Está desse jeito, vai ficar assim. Não, faça a diferença onde você está. Sem polemizar, sem brigar com o seu pastor, sem brigar com as pessoas ao seu redor, sem abandonar a igreja, mas procure pensar diferente, procure operar diferente, procure amar o próximo, procure cumprir e, na medida do possível, influenciar pessoas, influenciar a sua liderança, mostrar a verdade com amor, dizer a verdade com franqueza, porém com graça, e que Deus nos ajude nesse trabalho e nesse esforço. Eu termino esse vídeo desejando a você a preciosa paz do Senhor, a você e a toda a sua família, e pedindo que você ore também pelo meu ministério e compartilhe essa reflexão. Aqui foi o professor Rony Coser falando do estado do Espírito Santo, município de Cariacica. Um forte abraço a você.